Nigéria. Colonizada pelos portugueses por volta de 1470. E ao longo do tempo, os ingleses predominaram a maior parte da região, assim criando uma única colônia. A sua independência foi em 1 de outubro de 1960. Nigéria tem 213,4 milhões de habitantes. Clima tropical, região mais quente e, ao mesmo tempo, mais chuvosa é noroeste. O mais frio é sudeste. As principais religiões são o cristianismo e as outras religiões tradicionais africanas. Níger. Níger foi colonizado pelos franceses e teve sua independência em 1960. O país tem 25 milhões de habitantes. O clima de Níger é desértico no norte, semidesértico no centro e tropical seco no sul, com temperaturas extremamente elevadas ao longo de todo o ano. A religião mais popular de Níger é o islamismo e o idioma principal é o francês. Benin. Em 1891, Benin foi colonizado pelos franceses. Em 1 de agosto de 1960, Benin teve sua independência, sendo nomeada de República de Daomé. O país tem 13 milhões de habitantes. As principais religiões são o animismo, conhecido como Vodun, cristianismo e islamismo. O clima é tropical e o idioma principal é o francês. Guiné-Conakry. A Guiné-Conakry é um país onde as pessoas têm como idioma o francês, com mais de 85% da população sendo islâmica. Seu clima é predominantemente tropical, caracterizado pelas elevadas temperaturas e alta umidade. Guiné-Bissau. Um pouco a oeste da Guiné-Conakry, temos a Guiné-Bissau, um país onde se tem praias muito lindas e famosas com turismo. Tem como idioma oficial o crioulo, língua baseada no português, clima tropical, quente e úmido. Costa do Marfim. A Costa do Marfim possui duas capitais, Yamoussoukro, centro político e administrativo, e Abidjan, centro econômico e que abriga parte da estrutura do governo. Colonizada pelos franceses em 1893, o país tem como idioma oficial o francês. Clima predominante é o tropical, mas ao norte é quente e seco, e no sul é muito úmido. A Costa do Marfim possui 27,48 milhões de habitantes e é um estado laico e caracterizado por uma diversidade de religiões, como o cristianismo, islamismo e crenças do país. Burkina Faso. Em 1894, Burkina Faso foi colonizado pelos franceses e conquistou sua independência em 1960. Com quase 16 milhões de habitantes, as religiões principais são o islamismo e crenças tradicionais. O clima é tropical, idioma oficial é o francês e a língua regional chamada Mossi. Serra Leoa. Serra Leoa só teve sua independência em 1971. O país possui um dos piores IDHs do mundo por problemas sociais e econômicos. Clima equatorial chuvoso, com idioma oficial inglês e crioulo, religião principal é o islamismo. O país tem 5,6 milhões de habitantes. Mauritânia. A Mauritânia foi colonizada em 1903 pelos franceses, teve sua independência em 1960. Com 4,6 milhões de habitantes, a religião principal é o islamismo e o idioma oficial é árabe e francês. Clima árido tropical ao norte e tropical de altitude ao sul. Gâmbia. Antiga colônia britânica, a Gâmbia obteve sua independência em 1965. Com clima equatorial e idioma oficial o inglês, a nação é conhecida pelo seu ecossistema ao redor do rio Gâmbia e pela sua menor extensão territorial. 1,7 milhões de habitantes, tendo 87% da população islâmica. Gana. Sendo a primeira ex-colônia britânica da África, a Gana conquistou sua independência em 1957. Com clima tropical, idioma oficial inglês e 70% da população cristã, o país tem 31,7 milhões de habitantes. Togo. Os alemães foram os primeiros a colonizar Togo e só teve sua independência em 1960. Clima equatorial chuvoso no litoral e tropical no interior. Idioma oficial é o francês, Kabylie, religião predominante é o cristianismo e algumas tradicionais. Mali.
Mali é uma ex-colônia francesa, teve sua independência em 1960. O país tem uma das piores economias e IDHS do planeta. Maior parte do território é tropical, o idioma oficial é o francês e a religião de grande parte é o islamismo. Senegal. Senagor foi colonizada pelos franceses e tornou-se independente em 1960, junto com Mali. O clima é tropical e semiárido, com o idioma oficial sendo o francês. O país tem 17 milhões de habitantes e 90% são islâmicos. Libéria. Libéria foi fundada e colonizada por escravos americanos libertos e teve sua independência em 1847. Idioma oficial é o inglês e a religião que mais predomina são as tradicionais e o cristianismo. O clima é equatorial chuvoso.